porque o que gera de fato o desconhecimento e a ausência de prevenção e repressão são esses tabus. Os fatos não são discutidos, não são levados ao conhecimento das autoridades e com isso, além desse número expressivo aí, dessa média de violência apurada, tem-se o que também se chama de cifra negra, aquilo que não é levado ao conhecimento e, portanto, não faz parte das estatísticas. Não tem idade, né? A gente detecta na escola crianças em tenridade já tristes, né? Com uma depressão profunda e por vários motivos. E o senhor falou muito bem de base, nós vemos hoje famílias desfaceladas e com certeza isso é fato. As crianças sentem a desarmonia dentro de casa e nós trataremos também nesse projeto do bullying e as crianças fazem bullying, né? Humilham o colega, tiram gozação e há crianças e adolescentes que são mais sensíveis a isso e com certeza se decepcionam e isso pode gerar uma depressão e um suicídio. O Mário Sérgio Cortella tem uma expressão muito interessante, que diz, da mesma forma que a personal trainer, personal stylist, parece que as famílias hoje acham que há um personal father e um personal mother. E eles acreditam que o personal mother e o personal father é o professor, é a escola. Eles delegam de fato esse processo da educação dos filhos ao poder público, sendo que o que a escola deveria fazer é só escolarização, uma fração do processo de educação dos filhos, mas acaba que isso gera um desconforto e uma situação mais grave, porque os pais tentam jogar para as escolas e as escolas não conseguem absorver de fato esse tipo de situação. Se um pai que tem em casa um filho durante todo o dia não consegue lidar com esses problemas e a situação do cotidiano, quem dirá um professor que tem dentro de sala de aula 20, 30, 40 alunos e só durante 4 horas por dia. Então a gente precisa repensar esse tipo de situação e chamar a responsabilidade da família, que tem um papel fundamental no processo de formação e educação dos seus filhos. Comumente a gente tem a dizer, na minha época. Sim. Mas a gente não vive mais essa época, né? As crianças e os adolescentes de hoje, eles vivem uma outra situação, vivem uma outra realidade, eles são bombardeados todos os dias por várias informações, conteúdos inadequados, lugares inadequados, assistem programas inapropriados. Então, uma coisa que a gente tem que fazer em primeiro plano é reconhecer que a educação que os nossos pais tiveram não é a mesma que os filhos terão hoje, porque o mundo não é mais o mesmo. É fato que muitas vezes, quando nos deparamos com os pais, em razão de algum problema do filho, eles tendem a terceirizar a responsabilidade, dizendo que aquele comportamento deve ter aprendido na escola, aquele comportamento deve ter aprendido com um colega e nunca chama para si a responsabilidade que efetivamente é do pai e da mãe, né? Entendo também que hoje o mundo é outro e por isso o remédio para os problemas devem ser outros. Na época nós não tínhamos celular, né? Então à noite o que nos cabia? Sentarmos todos na sala, assistir a novela, ou bater papo, não é isso? Colocar a cadeira confortável em frente da nossa casa para olhar as pessoas na rua, não é isso? Questão de drogas, né, que também engloba nosso projeto. Na minha época, eu não ouvia falar, nós não ouvíamos falar de drogas. Drogas era exceção que tinha em grandes cidades, em favelas, e essa realidade não vinha para o nosso mundo. Hoje, isso mudou. Então, eu acredito que os jovens estão muito mais vulneráveis do que nós éramos na época. E por isso, que mais sensíveis, eles estão mais sujeitos a absorver os problemas do mundo moderno. A gente vai com boa vontade tentando acertar. A educação de um filho é muito complexa, né? Cada um tem uma personalidade
mas desde muito cedo eu já tento corrigir, orientar meu filho. A depender da idade, a criança já consegue expressar, né, alguns, eu não vou dizer defeitos de caráter, mas algumas coisas ruins que, se persistirem, serão ruins para ele como adolescente e como adulto, e tento orientá-lo, e eles entendem. Se os pais não vão à escola saber como o filho está, é porque eles não estão se importando, né? Ou terceirizaram essa educação, a solução dos problemas para a escola. O que fazer, né? Eu acho que a escola tem que lançar mão de estratégias para chamar a responsabilidade dos pais. Às vezes irem, eu lembro que quando eu era promotora em Itabaporã, tinha uma equipe da escola que ia até a casa desse aluno. E que fique bem claro, Fernando, hoje os pais são ausentes, mas no futuro os pais vão sofrer por essa ausência deles. Parece que os pais, eles estão se colocando no mesmo plano que os filhos. Eu não sei, sinceramente, eu não tenho nenhum conhecimento psicológico, mas não sei de fato até que ponto isso é positivo. Porque o filho, ele tem que enxergar o pai como um superior hierárquico. Ele é o patriarca, ele é o chefe ali. Não é mais o chefe da família, mas ele é superior ao filho. O filho, enquanto aos cuidados do pai, deve se submeter e acatar as ordens dele. E de nada adianta se o pai não puder tomar nenhuma medida em relação ao filho. Claro que nós somos avessos a qualquer tipo de agressão física, mas nada impede que o pai ele coloque a mão ali no ombro do filho com firmeza, mas sem violência, para demonstrar que de fato ele é uma autoridade sobre o filho. E isso ele não só pode, ele deve fazê-lo. Tá? Para o filho crescer sabendo respeitar em casa não só os pais, tá? Para ele saber que ele está inserido em um meio social e nem sempre as pretensões dele vão ter que ser atendidas, tá? Porque ele não é o dono da razão e o mundo não tem que parar e se sujeitar à vontade do filho. O maior número de processos criminais aqui de Juara se refere a embriaguez ao volante e violência doméstica. Nos casos de violência doméstica, eu posso dizer sem medo de errar que em 99% dos casos o agressor estava alcoolizado, né? E como eu disse no início da entrevista, as crianças, os adolescentes presenciam esse tipo de violência dentro de casa. E isso é um mau exemplo tremendo, porque os filhos têm o pai como o quê? Como um arrimo, como um espelho. Se o pai faz isso com a mãe, o companheiro faz isso com a mãe, na cabeça desse adolescente ele entende o quê? Se meu pai está fazendo isso para resolver o problema dele, para extravasar, é o que eu devo fazer. E aí que a violência ela é cíclica e se eterniza nas famílias em todo o Brasil. Eu digo que, sempre que o alcoolismo, o álcool, ele tira a gente de si, né? Mas eu digo que ele não transforma ninguém, né? Nós não podemos pegar 1 litro de pingo, 1 litro de cerveja e culpá-lo por todos os males, porque nós temos o livre-arbítrio de beber ou não, né? E a bebida ela faz o quê? Só encoraja a pessoa a fazer o que às vezes em sã consciência não faria. A gente tentou ser o mais simples possível, né, doutora? Levando essa informação de uma forma que a criança e o adolescente consiga entender e absorver também esse conteúdo. Né? Então é uma fala direta, uma fala objetiva, mas que retrata de fato esses problemas que não se iludam, eles atingem diretamente também a nossa população aí de Juara.